Olá pessoal, bem-vindos novamente às nossas aulas. Hoje a gente vai começar a falar sobre as reações de carboxilação da fotossíntese, também conhecida como fase bioquímica da fotossíntese. Então a gente terminou a parte relacionada às reações luminosas. Vamos começar a falar agora das reações de carboxilação. Vejam produtos da fase fotoquímica da fotossíntese, ou os produtos das reações luminosas da fotossíntese, são o hélio, o ATP e o NADPH. Sendo que o ATP e o NADPH são fundamentais, né, para que ocorram as reações de carboxilação. Ok? Daí, é muito comum se falar, né, se falava em algumas literaturas mais antigas, é muito comum chamar essa fase bioquímica ou as reações de carboxilação da fotossíntese de fase escura. Entretanto, este termo não é muito adequado. Por quê? Porque para que as reações de carboxilação da fotossíntese, ou seja, para que a fase bioquímica da fotossíntese ocorra, há necessidade que as reações luminosas ocorram. Então, a gente não pode chamar de escura, já que ela acontece na presença de luz. Bom, já que ela acontece na presença de luz, a primeira pergunta que se faz é: onde a fase ou as reações de carboxilação, ou também conhecido como ciclo de Calvin e Benson, ocorrem? Então, ele vai ocorrer no estroma do cloroplasto. Então, para vocês relembrarem, volte aí, por favor, nas aulas iniciais das reações luminosas, onde eu explico a estrutura do cloroplasto para você entender cada parte do cloroplasto. Então, ela ocorre no estroma do cloroplasto. Essas reações de carboxilação também são conhecidas como ciclo C3, nós vamos entender logo por quê, ciclo de Calvin ou ciclo de Calvin-Benson, ou ciclo de redução do carbono fotossintético. Então, no ciclo de Calvin, o que vai acontecer então? CO2, ou gás carbônico, que está presente na atmosfera. Geralmente a concentração de CO2 na atmosfera, ela está próxima, né, na média, ela está próxima a 0,04% ou 400 ppm, né, miligramas por litro, certo? A água, que é absorvida pelas raízes, e essas duas substâncias, CO2 e água, elas são combinadas com a molécula aceptora de carbono, né, do CO2, que é conhecido como ribulose 1,5-bifosfato, nós vamos mostrar mais à frente, e vai gerar duas moléculas de 3 carbonos. Então, por isso se chama ciclo C3. Por quê? Porque a primeira molécula estável formada no ciclo de Calvin é uma molécula que tem 3 carbonos, daí o nome C3. Perfeito? Então a gente tem aqui, ó, o cloroplasto, né? Mostrando aqui a sua esquerda as reações luminosas, né? O centro de reação, não é isso? Vamos lembrar lá do esquema em Z. E como produtos, né, da fase fotoquímica das reações luminosas, oxigênio, o NADPH e o ATP. Estão lembrados? Né? O NADPH é o último aceptor de elétrons lá no esquema em Z. E o ATP é gerado a partir do gradiente eletroquímico de prótons formado no lume do tilacoide e sintetizado a partir da ATP sintase, não é isso? Tanto o NADPH e o ATP, eles são fundamentais para as reações de carboxilação, que ocorre aonde mesmo? Estroma do cloroplasto, não é isso? No estroma do cloroplasto. Nessas reações, esses NADPH e esses ATPs formados vão ser utilizados para que as reações bioquímicas ocorram e aí o CO2 seja, junto com a água, seja utilizado para formar carboidratos, né? Ou amido, né? Principalmente amido, certo? Ou a sacarose no caso do transporte, nós vamos comentar lá mais à frente, perfeito?
Essas reações, ou a fase bioquímica, ou o ciclo de Calvin-Benson, ele é separado em três fases, ou três etapas. A primeira fase é a fase de carboxilação. É a fase de carboxilação. O que acontece na fase de carboxilação? Aquele CO2 atmosférico chega lá no estroma do cloroplasto e ele é ligado, né? Ele é ligado covalentemente a um aceptor de carbono. Qual que é a molécula? A ribulose 1,5-bifosfato. Essa molécula ela tem 5 carbonos. Perfeito? Então o CO2 ele é ligado, né? Ele é ligado a essa molécula. Qual enzima que atua aqui nesse momento? É a famosa rubisco. Rubisco. O nome da rubisco é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. Perfeito? Então a rubisco vai atuar na primeira fase, que é a fase de carboxilação. E daí, como consequência dessa reação, são formadas duas moléculas com 3 carbonos cada uma, de 3 fosfoglicerato. Então, esta é a fase de carboxilação. Percebam que, por enquanto, não houve gasto de ATP e nem gasto de NADPH, ok? Aí nós vamos entrar, então, na segunda fase, a fase de redução. Nesta fase, o 3-fosfoglicerato ele é convertido ao gliceraldeído 3-fosfato, que são as trioses fosfato. Duas, tá? Duas trioses. Nesta fase, uma parte do ATP e o NADH são utilizados, né? São novamente oxidados, não é isso? Eles perdem elétrons, né? Eles perdem elétrons. Eles vão voltar lá para ser utilizados lá na fase fotoquímica para formar novos ATPs e novos NADPH. Perfeito? Bom, e aí essas trioses fosfato formadas, ela tem dois destinos. Ou a terceira fase, a fase de regeneração, onde com gasto de ATP, a triose fosfato é utilizada para a biossíntese da ribulose 1,5-bifosfato, regeneração, ou ela é desviada para a biossíntese de carboidratos, em especial amido. Esse amido formado nos cloroplastos também é conhecido como amido primário, que depois vai ser degradado, convertido a sacarose e translocado para o floema, para alguma parte da planta. Há possibilidade também da formação de sacarose diretamente no citosol, e aí ela vai ser transportada para o floema e transportada para diversas partes da planta. Gostaria de chamar a atenção aqui, antes de finalizar esse vídeo, em relação a rubisco, que é a principal enzima do processo, tá? O nome dela, então, novamente, para ficar bem claro para vocês, é a ribulose 1,5-bifosfato carboxilase oxigenase. O próprio nome já diz, né? Ela tem a atividade oxigenase e carboxilase, nós vamos falar lá mais para frente nos vídeos que virão sobre a fotorrespiração, é quando a rubisco opera ou funciona como oxigenase. É uma enzima que está onde? No estroma, né? Já que se as reações de carboxilação ocorrem no estroma, ela está no estroma. Ela perfaz de 15 a 40% do total de proteínas foliares, uma proteína oligomérica de 15 kilodaltons e 16 subunidades, e ela é ativada por pH alto. Vamos lembrar lá das reações luminosas? O transporte de próton do estroma para o lume do cloroplasto faz o pH do estroma aumentar. Isso ativa rubisco. Já havia comentado isso antes. O magnésio, um nutriente essencial, não é mesmo? E pela presença do substrato, obviamente, CO2. Perfeito? Bom, até a próxima, então, onde a gente vai continuar falando sobre cada uma dessas fases das reações de carboxilação. Obrigado pela atenção.